aqui. E ele faz uma pausa e de repente ele começa a falar assim: olha, a propósito, se alguém quiser vir após mim, eu já devo ter pregado nesse texto umas 20 vezes na minha vida. E toda vez que a gente fala sobre esse texto, parece que algo novo Deus coloca no nosso coração. Se alguém quiser vir após mim, por que Jesus fala "se"? Porque é uma condicional. Nem todo mundo quer ir até Jesus. E a questão até não é de ir até Ele, mas é ir depois dEle. A nossa condição nessa hora, o convite que Ele faz, é para que a gente já se desloque, saia da condição de inércia, submisso. E submissão, é muito difícil de exercer submissão. Todo mundo acha alguma coisa, todo mundo pensa alguma coisa. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um pensamento formado sobre como deveria ser o Brasil, ou como deveria ser o seu time de futebol, ou como deveria funcionar essa igreja. Eu acho que o pastor Antônio deveria fazer isso, isso e isso para essa igreja funcionar melhor. Então, com Jesus não é diferente. Às vezes a gente até se dispõe a andar com Ele, mas a gente quer ir na frente. Às vezes a gente até se dispõe a ser cristão, mas a gente passa a ser o Cristo e Jesus passa a ser o cristianizado. Não é fácil ser cristão, porque cristão é, em primeiro lugar, é uma decisão, uma escolha difícil. Eu fui de outra religião e eu acho que todo mundo antes de estar aqui veio de outra religião. Quem nasceu em berço evangélico aqui? Levanta a mão, deixa eu ver quantos. É pouca gente, hein? Quem é que veio de outra religião? Só para a gente ver o volume. Nossa, muita gente, né? E lá, talvez era mais fácil você exercer a sua fé, porque não tinha uma proposta como essa. Jesus está falando: olha, no farisaísmo você pode até ser político. Aqui comigo agora, eu sou o líder. E se alguém quiser andar comigo, anda atrás, eu vou na frente. Se alguém quiser vir até mim, quiser vir após mim, se alguém quer vir após mim, então a primeira proposta de Jesus é: quem quer? E quem quer ir atrás dele, porque ele vai na frente. Lamentavelmente, não é isso que você vê na história da igreja. Não estou falando hoje não, na história da igreja. Os homens é que quer conduzir a igreja, e por causa disso é que tantas coisas erradas se fez em nome de Deus. Essa semana nós trabalhamos na faculdade de teologia a história do cristianismo 2, e eu abordei a história da igreja do ano 500 até o ano 1500. Se você vê o tanto de bobagem que os cristãos daquela época fizeram, você fica doido. Você fala: não é possível que esse povo fez tanta bobagem. Em nome de quê? Em nome de Deus. Um dos maiores movimentos da igreja, as cruzadas. Por que era chamado de cruzadas? Porque os soldados que lutavam em nome de Jesus, eles traziam uma cruz no peito. Quando as pessoas viam eles nas ruas, falavam: olha lá os cruzados lá, ó. Lá vêm os cruzados. Quem eram os cruzados? Eram exércitos, milícias paralelas, exércitos paralelos, montados, criados, às vezes pela própria igreja, às vezes pelos comerciantes, às vezes pelos senhores feudais, e eles constituíam um exército e, pasmem, começavam a matar em nome de Deus. Aí você vai ouvir falar assim: não,
mas os cruzados eles só matavam muçulmano. Houve cruzadas em que cristão matava cristão. Alguns historiadores chegam a falar em 10 cruzadas. Outros chegam a falar em 9 cruzadas. Outros historiadores chegam a falar em 7 cruzadas, num período de tempo de 200 anos. Aí Jesus fala assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Aí você começa a entender. Porque o homem começa a matar em nome da fé. Mas Jesus nunca mandou ninguém matar ninguém. Nunca. Há poucos dias atrás você viu um doido aí que foi lá e esfaqueou o candidato lá. Por que você fez isso? Não, Deus mandou. Que Deus mandou, rapaz? Deus não manda ninguém esfaquear ninguém, não. Conversa é essa? E aí, por conta dessas loucuras, você vai vendo a igreja passando por um monte de situações complicadas. Então, primeiramente, irmãos, vamos andar atrás de Jesus. Deixa Ele na frente. Ele sabe o caminho. Deixa Ele na frente. Ele é o nosso rei. Deixa Ele na frente. John Wesley, um pastor inglês do século XVIII, uma pessoa da qual eu estimo, eu admiro demais. De todos esses homens que eu já li aí, ele é um dos que eu mais admiro. Pensa num homem sério, pensa num homem equilibrado. John Wesley, ele é o precursor do metodismo. A igreja metodista hoje, irmãos, já não é mais aquela igreja metodista de alguns séculos atrás. A igreja metodista já foi uma igreja que primava pela santidade. Hoje não. O metodismo hoje está pulverizado, mas era uma igreja que pregava santidade, mas santidade mesmo, como ninguém. E John Wesley chegou a criar uma cartilha de comportamento cristão. E ele dizia o seguinte: cristão, crente, conversa pouco. Crente, quando você for sorrir, sorria com elegância, sorria de forma comedida. Cristão, antes de você falar qualquer coisa, pense 10 vezes. E assim ele criou uma cartilha te ensinando como agir, como sorrir. É claro que não dá para você impor isso para as pessoas, mas tem pessoas que precisam às vezes ler uma cartilha dessa. Tem gente que até para rir é descontrolado. Tem gente que até para conversar é descontrolado. Então, nós precisamos copiar um modelo seguro, que é o modelo de Jesus. Lembra Jesus? Você não vai ver em momento algum Jesus cometendo excessos. Ele só falava no momento certo, tudo que ele falava era equilibradamente. Jesus sempre tinha uma palavra de edificação, de correção, mas nunca deixou de amar o próximo. Então, seguir a Jesus é justamente andar nesse caminho do equilíbrio, da postura. Então nós devemos deixar que Jesus vá na frente. Mas como é que eu deixo Ele na frente se eu não me nego? Receber Ele no coração, gente, é mudar de comportamento. Nós não podemos de forma alguma fazer o que nós fazíamos quando nós não conhecíamos o Salvador. Não dá mais para viver desse jeito. Agora nós vamos ter que viver uma vida diferente. Se eu amava a minha esposa, eu vou amar mais ainda. Se eu amava o meu esposo, eu vou amar mais ainda. Se eu era um bom vizinho, eu vou ser um melhor vizinho ainda. Se eu era um bom funcionário, agora mais ainda. Se eu era um bom aluno, muito mais agora. Mas o que nós temos visto? A igreja não muda o mundo tem mudado a igreja. A gente não tem salgado. Quando você faz uma salada, o que você faz com o sal?
Você pega o sal, coloca num cantinho da travessa, ou você joga o sal em cima e mexe ali? Nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para estar no meio do povo, para salgar aonde nós estivermos. A igreja, na sua história, teve um momento que ela criou a igreja monástica, a igreja dos monastérios, a igreja dos mosteiros. Você ser um crente dentro de um mosteiro é muito fácil. Uma vida de oração, 24 horas orando, 24 horas lendo a Bíblia. Num negócio desse aí, até o diabo é crente, irmão. Agora, vai viver no dia a dia, vai viver no meio do povo, vai viver lá no seu trabalho com gente difícil, complicado. Esse é o X da questão, é sermos diferentes entre os iguais. O X da questão é você sofrer pressão e continuar cristão. É você ser humilhado no trabalho e você não dar um karatê em ninguém. Ser cristão é você sofrer uma fechada no trânsito e não sair xingando. Ah, mas antigamente nós fazíamos isso, agora não, porque agora nós seguimos um modelo e o nosso Jesus não faz. Então, nós temos que colocar no coração que nós temos que nos negar, porque a vontade que eu tenho é de fazer muita coisa que eu não posso, mas agora eu tenho um Jesus no meu coração, e agora eu preciso ter um comportamento diferenciado, um comportamento melhor. Não é para que eu me anule, eu não vou deixar de ser Antônio, mas eu vou ser um Antônio transformado, melhorado. Existe uma corrente filosófica dentro da história da igreja, chamada ascetismo, A-S-C, ascetismo. O que o ascetismo fala? Que nós devemos evitar o prazer. O budismo trabalha muito isso, e algumas facções da igreja trabalham muito isso. Existe no Oriente uma cultura islâmica que a mulher deve ser mutilada quando criança. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para ela não ter prazer. Existe nessa cultura islâmica, eles mutilam sexualmente a mulher para que ela nunca tenha prazer. Agora, qual o problema em ter prazer? Não tem problema nenhum em ter prazer. O que nós não podemos é viver em função do prazer. E é exatamente o que tem acontecido hoje. Paulo disse: olha, no final dos tempos, os homens serão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Mas não significa que você não possa ter prazer. A gente tem prazer quando come, a gente tem prazer quando bebe, a gente tem prazer ao ouvir uma música, nós temos prazer ao ouvir uma palavra como essa, nós temos prazer em estar com a família. Não tem problema você ter prazer. O que você não pode é viver em função dele. O que você não pode é fazer do prazer um modelo de vida. Isso a gente chama de hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer. O prazer, ele é uma recompensa que Deus nos dá por um dia de trabalho. O que é uma relação sexual entre um casal? É um prêmio que Deus dá para você por um dia de trabalho. Você trabalhou muito durante o dia, Deus quer que você tenha alguns momentos de prazer. Então, meus irmãos, em momento algum, negar-se a si mesmo é deixar de ter prazer. As religiões que ensinam que você não pode ter prazer são religiões heréticas. Há um movimento aí, algumas religiões, que eles ficam se batendo. E não é muçulmano não, é cristão, que ficam se mutilando, se cortando, se batendo. Para que isso? Não, a carne é má. E isso é gnosticismo. A carne não é má. A carne foi corrompida, mas ela é boa, porque foi Deus que fez. O problema não está na carne, o problema está no mal que entrou na raça humana e passa de geração para geração. Para falar a verdade, não era nem para a gente morrer. Não era para nós morrermos, era para nós vivermos eternamente.
Adão morreu com 930 anos por causa do pecado. Depois que ele pecou, ele ainda viveu sei lá quantos anos, sei lá, 500, 600 anos, sei lá, a Bíblia não fala, mas eu falo uma coisa para você: se o pecado não tivesse alcançado a raça humana, talvez Adão estava aqui ouvindo essa palavra. A morte não era para ter entrado na raça humana. Ninguém se conforma com a morte. Ninguém acorda dizendo assim: ai, que vontade de morrer hoje. Ninguém acorda desse jeito. Ninguém sente vontade de morrer. E quando você vai num velório, fala a verdade, quem é que conforma com a morte? Quando a pessoa está bem idosa, você chega lá, você já não chora mais. Mas se for um jovem, se for uma criança, você chega lá, você chora, porque você não conforma com aquilo. Aí é onde eu falo para você que a doutrina da reencarnação é falha, porque se ela fosse perfeita, se ela fosse verdadeira, ninguém chorava na hora do velório, e todo mundo não teria medo da morte. Afinal de contas, já reencarnei tantas vezes e já morri tantas vezes, por que eu vou me assustar com a morte? É prova de que nós não reencarnamos coisa nenhuma. É prova que essa é a primeira vida nossa, por isso que a gente tem medo da morte. Porque se fosse um nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, a gente perdia o medo. Ninguém perde o medo da morte. Por quê? Porque nós nascemos uma vez e morremos apenas uma vez. E depois disso, o juízo. Então, irmãos, nós precisamos negar o nosso orgulho, nós precisamos negar a nossa prepotência, nós precisamos negar o nosso egoísmo, a nossa autossuficiência, a nossa pseudo-sabedoria, parar de achar que é melhor do que os outros, parar de achar que se fosse eu na presidência, eu ia fazer melhor, parar com isso. Um dia eu estava numa sala de professores, e um professor lá, figura conhecida da cidade, metendo pau nos políticos. Porque político é vagabundo, porque político é ladrão, porque político é assim, que eles só fazem coisa errada. E eu com essa boca desse tamanho, eu não sei ficar calado às vezes. Eu acho que eu não me neguei o suficiente para seguir Jesus. Eu falei: professor, só um minutinho. O senhor já ouviu falar que médico erra? Já ouvi falar que médico erra. O senhor já ouviu falar que engenheiro erra? Sim, já ouvi falar que engenheiro erra. O senhor ficou sabendo daquele prédio assim que caiu lá no Rio de Janeiro, que matou não sei? Fiquei sabendo. Pois é. O senhor já ouviu falar que policial erra? Sim, já fiquei sabendo. E professor? O senhor já ouviu falar que professor erra? Sim. Eu falei: então deixa os políticos errar também. Todo mundo tem o direito de errar. Agora, se o senhor acha que o senhor é tão bom, candidata. Nós estamos precisando de gente que não erra. Candidata. Agora, com a postura daquela, primeiro que não vai ganhar nem para vereador, nem para presidente de bairro, com a feiura daquela. Então, irmãos, a questão não é essa. Não é a gente achar que nós somos melhor do que ninguém. Sabe? Que Deus tenha misericórdia de quem está na frente desse país, dessa igreja, dessa cidade. É tudo muito difícil, não tem nada fácil. Então, nós precisamos se negar e parar de achar que nós somos melhor do que os outros. Bom é Deus. Um rapaz chega para Jesus e fala: bom mestre. Ele fala: opa, bom é Deus. Já cortou o moço na tampa. Não vem com bajulação não, bom é Ele. Ele é bom. Agora, a si mesmo se negue, dia a... Bom, eu me neguei hoje, então já neguei para a semana, beleza? Todo dia, irmão, você tem que negar. Por que a oração é importante na vida do cristão? Porque na oração a gente morre um pouquinho a cada dia. Pensa num negócio que mata a gente: oração. Você vai para a oração, irmão, você morreu mais um pouquinho. Você quem? O homem velho. O homem velho precisa morrer. Nós temos dentro de nós uma natureza podre. Nós temos dentro de nós uma natureza caída. Quando você recebe Jesus como Salvador, Deus levanta dentro de você uma natureza divina, mas Ele não destrói a natureza humana, porque senão você deixa de ser pleno. Eu queria tanto poder
apagar algumas experiências da minha vida, coisas que eu fiz coisa feia, mas está aqui na memória. E o pior não é isso não, é que o dono, o autor dessas coisas feias está aqui dentro de mim. E tem dia que esse homem quer voltar à tona. E aí como é que eu faço? Eu tenho que ir para a oração, para ele morrer um pouco mais e eu ter um pouco mais de paz. Então é por isso que você tem que se negar. Todo dia é uma luta. É mais ou menos aquilo, a luta continua, companheiro. Não para. É todo dia você tem que matar esse homem velho, que te leva a errar, que te leva a maltratar as pessoas, que te leva a agir com desamor com seus filhos, com a sua esposa, com o seu pastor. Então nós temos uma luta diária, todo dia tem um Golias para morrer, e tem dia que tem mais de um, tem um de manhã, tem um de tarde, tem um de noite, é o tempo todo a luta, a dificuldade. Agora a gente não pode andar de braços dados com o pecado, não pode. Tem pecado que é igual ao celular, irmão, não sai do bolso, e toda hora a gente vai nele, não pode. Nós agora somos nova criatura, as coisas velhas já passaram. Entenda isso. Não significa que você não vai ser tentado, não tem pecado nenhum em ser tentado. Quem é que já sentiu vontade de mentir? Só sentiu vontade, não mente não. Tem pecado em sentir vontade de mentir? Não. Quem é que já sentiu vontade de matar? Aqui não, que essa igreja só tem crente. Mas não tem pecado, não tem problema nenhum em sentir vontade de matar. O que você não pode é matar. Um dia perguntaram para a esposa de Billy Graham, um dos homens mais importantes, esqueci o nome dela agora. Dona fulana, a senhora já sentiu raiva do seu marido? Ela falou, não. O repórter falou, nossa, aí, ó, tá vendo? Isso é que é esposa. Nunca sentiu raiva do marido? Ela falou, não, já senti vontade de matar ele muitas vezes. Mas uma coisa é você sentir vontade, outra coisa é você fazer. Não há problema em ser tentado. O capeta está aí, é para tentar. Se ele não fizer o trabalho dele, ele não é capeta. Ele está aí é para tentar. E nós estamos aqui para resistir em nome de Jesus. Pronto, então todo dia tem uma batalha. Ai, que vontade. Passou. Passa rápido. Com Jesus passa rápido, tá bom? Então todo dia você vai vencer essa tentação, essa natureza caída, essa fragilidade humana. Agora, tome a sua cruz, amigo, pega ela, mas pega com força, não solta não. Pastor, mas o que é cruz? É o sofrimento? Não, é a tua missão. Cruz é a missão, gente. Qual é a sua missão? Eu vim nesse mundo para ser um bom pai. Então seja um bom pai. Não sai fazendo filho por aí igual reprodutor, não. O que a gente tem visto hoje na juventude aí, homens que saem fazendo filho para baixo e para cima. Negativo. E se chegar a ser pai antes da hora, cuida, é obrigação sua. Você vai responder por isso. Seja um bom pai. Não é induzir a moça a fazer aborto, não. Eu estava numa escola uns anos atrás, dando aula, não era pastor, e eu falando sobre aborto. Em um dado momento, eu falei sobre aborto, claro, falei contra o aborto. Terminou a aula, a moça veio, uma moça bonita, muito bonita. Professor, queria falar com o senhor um minutinho. Eu falei, pois não. Ela falou, o senhor falou de aborto aí, eu sei que eu vou para o inferno. Eu falei, mas por que você quer ir para lá? Ela disse, não é que eu quero, é porque na verdade eu fiz muitas coisas erradas. Eu falei, mas todo mundo erra. Ela falou, não, mas o que eu fiz não tem perdão. Eu falei, o que você fez? Ela falou, eu cometi um aborto. Eu falei, mas por que você fez isso? Porque meu marido mandou. Marido, não é namorado não, marido. O seu marido mandou você tirar o filho? Mandou. Por quê? Porque ele não gosta de criança. Você já imaginou uma pessoa que não gosta de uma criança? Como não gosta de uma criança?
Eu falei, não, procura uma igreja então, procura uma igreja evangélica. Eu não era pastor, procura uma igreja evangélica, procura um pastor, conversa, confessa e muda de vida. Ela falou, não, eu saí da igreja justamente por isso, porque eu cometi o aborto. Eu falei, ah, tá. Não, mas Jesus vai te perdoar. Não, mas não cometi só um, não. Ah, você cometeu mais de um? Eu cometi vários. Toda vez que eu fico grávida, meu marido manda tirar a criança. E hoje, até hoje, quando eu vejo esse casal, eu passo mal. Eu encontro com esse casal praticamente 2, 3 vezes por semana. Eu sinto mal, porque eu olho e falo, tá lá, ó, um cara bonito, uma moça bonita, tá lá, ó, matador de criança. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se a tua missão é cuidar de crianças, não mata as crianças não, cuida delas. Se a tua missão é ser pai, seja pai. Mate a fome de uma criança. Você não tem noção o que isso representa na eternidade. Você, aliás, você pode inclusive não só cuidar dos seus, como cuidar dos outros também. A irmã Dulce, quem lembra da irmã Dulce da Bahia? Lembra da irmã Dulce? Católica. E tem gente que fala que todo católico vai para o inferno. Eu acho que ela não vai não, não foi não. Você sabe por quê? Porque a irmã Dulce, ela saía nas madrugadas com a saúde fragilizada. Ela entrava numa Kombi e saía com criança abandonada na rua. Achava aquela criança abandonada, aquele jovem delinquente, sujo, fedido, drogado. Ela pegava, descia da Kombi com aquela dificuldade que ela tinha de andar, ia lá, falava, meu filho, entra aqui, eu quero te levar para um lugar. E os adolescentes entravam dentro daquela Kombi, ela levava para um lugar, chegava lá, dava banho, não ela, né? Mas existiam pessoas que davam banho naqueles jovens, colocavam roupas novas naqueles jovens, reeducava aqueles jovens, tirou muita gente da criminalidade e da marginalidade. Tome a sua cruz. Para que Deus te chamou? Se você ainda não sabe para que Deus te chamou, tem alguma coisa errada. Descubra qual é a tua missão. Descubra qual é a tua missão. Gente, as pessoas se tornam cristãs e não fazem nada de novo. É a mesma pessoa, é o mesmo comportamento, é a mesma ociosidade, é a mesma descaratez, é a mesma preguiça. Eu vejo o mundo influenciando a igreja e eu não vejo a igreja transformando o mundo. Há 40 milhões de evangélicos no Brasil, e daí? Nunca teve tanto crime como agora. Quem tem falhado? O governo está falhando. Nada, quem está falhando somos nós mesmos. O governo não dá conta de nada não. Nós, a igreja, é que damos conta de alguma coisa. Um governo que não tem a audácia, a coragem de dizer não beba, esse governo não tem autoridade. Se beber, não dirija. Pode beber e morrer, mas não tem nada a ver com isso. Governo covarde que tributa em cima daquilo que mata. Não, a igreja diz não beba, a igreja diz não prostitua, a igreja diz não faça sexo fora do casamento, a igreja diz cuida daqueles seus filhos que você colocou no mundo, a igreja ensina você a perdoar. Quem tem autoridade sabe o que faz e o que fala. Agora, se você veio aqui para ficar rico, você errou. A lotérica é mais em cima. Se você veio aqui para ser elogiado, você errou. A casa de massagens é ali. Aqui é casa de pancada, é casa de palavra. Talvez você vai sair daqui e vai para o IML para fazer um corpo de delito, para ver o que sobrou. Mas eu te digo uma coisa, amanhã você é uma pessoa melhor do que você é hoje. Isso eu sei fazer, a minha missão. Eu sei o que eu quero que Deus faça. Um dia uma pessoa me criticou, não vou dar muitos detalhes, não, essa pessoa nem mora aqui em Rio Verde, sempre me criticando, né? E eu falei assim, pastor, eu sei como Deus me usa, tá? Eu sei como Deus me usa. E eu sei o que eu estou fazendo em Rio Verde.
Eu estou fazendo a minha missão. Se alguém gosta ou se alguém não gosta, se alguém acha bonito ou se alguém não acha, se alguém acha que eu estou barateando o evangelho ou se alguém acha que eu não estou, problema. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, ensinando o povo que Deus colocou na minha frente a perdoar, ensinando o povo a amar, ensinando o povo a ter responsabilidade, ensinando o povo a caminhar atrás de Jesus. Essa é a minha missão. E a tua, qual é? Os filhos que Deus te deu, está desencaminhado. Ou você acha que a culpa é minha? A mulher que Deus te deu, está lá com depressão, sofrendo, sozinha, sem carinho, sem apoio. O marido que você te deu, está ali, ó, fazendo alguma coisa que não é bom. Cada um tem que assumir a sua culpa e a sua responsabilidade. Não é ficar transferindo culpa e responsabilidade, não. Ninguém tem culpa porque as coisas estão dando errado na sua vida, não. Errado na sua vida, não. A culpa é nossa, a culpa é sua. Cada um assume o ônus, mas quando a gente desenvolve a nossa missão, aí a coisa fica boa. Aí a coisa fica boa. Qual é a tua missão? Se você não tem uma missão definida, comece a orar. Senhor, diga para mim, qual é a minha missão? Eu quero carregar a minha cruz. Ah, pastor, minha cruz é minha mulher. Olha que não é. Olha que não é. Estou falando sério, gente. Olha que a cruz não é a sua mulher, é você mesmo. Muito cuidado com esse negócio, porque as pessoas nos tratam como nós tratamos elas. Eu duvido qual a mulher e qual o marido que resiste um cônjuge carinhoso. Eu duvido qual o cônjuge que resiste um marido carinhoso ou uma mulher carinhosa. Ele vai se curvar, ele vai mudar. Mas a fulano é muito bravo. É bravo porque você não ganhou o coração. Ganha o coração dele. Todo mundo tem um ponto fraco, irmão. Então nós precisamos entender que às vezes nós é que construímos o nosso sofrimento. Aquilo que nasceu para ser lindo e maravilhoso e belo, às vezes não é por culpa nossa. Inabilidade, falta de habilidade. Então, a sua cruz não é o seu sofrimento, é a sua missão. Deus jamais vai te dar alguma coisa para você sofrer. Agora, se você casar errado, segura que é sua, Tafarel. Se você fizer a faculdade errada, foi você que escolheu. Se você escolher a profissão errada, é você que escolheu. Deus não tem culpa. Agora a sua missão está dentro do seu quadrado. Faça o seu trabalho. Tem um pastor amigo meu que diz o seguinte, todo bom católico, quando se converter, se torna um bom crente. Ele diz assim, todo bom espírita, quando se converte, se torna um bom crente. Olha, o negócio é o seguinte, eu tentei ser consertador de rádio, não deu certo. Tentei ser professor, não deu certo. Tentei ser comerciante, tudo isso eu tentei, não deu certo. Não sobrou nada, vou virar pastor. Não vai dar certo, irmão. Você não prestou como consertador de rádio, não prestou como professor, não prestou como comerciante, não vai ser como pastor, irmão, que você vai bamburrar, não. Você vai ser mal sucedido. Agora, quem faz tudo que coloca nas suas mãos com carinho, com dedicação, pode vir pastorear, que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Mas quando eu casar eu vou ser feliz. Vai nada. Se você não é feliz antes do casamento, coitado do seu cônjuge. Vai ser infeliz a dois. Ninguém casa para ser feliz, a gente casa para continuar feliz ou infeliz. Então nós temos que desmistificar, tirar alguns tabus, algumas mentiras que a gente aceita como verdade. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem é que vive? É quem faz aquilo que quer? Eu curto a vida, pastor. Eu faço o que eu quero.
Eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu me arrependo do que eu não fiz. Já viu isso? Eu faço o que eu quero. Ser cristão não é fazer o que a gente quer. Tem tanta coisa que eu quero fazer e eu não posso fazer. Tem muita coisa, irmão, que vem na minha cabeça e fala, eu podia embarcar nessa. Ai, sofrimento à vista. Negativo. Ser cristão é dizer não, praticamente o tempo todo. Para quem? Para você mesmo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me... Eu posso todas as coisas, mas eu não vou fazer porque não me convém. Então, nós não podemos querer salvar a nossa própria vida achando que a gente pode viver de qualquer jeito. Começa a fazer umas extravagâncias aí e comer tudo aquilo que você quiser de qualquer jeito, que quando chegar a 40 anos, você vai ver lá o triglicérides lá em cima. Você vai ver lá a taxa de glicose lá em cima. Um dia eu fui no médico, primeira vez que começou a dar problema. Cheguei no médico e falou, olha, o negócio é o seguinte, estou com seus exames aqui na mão, tá? Bem policial assim, bem legal ele. O negócio é o seguinte, açúcar, nevermore. Sal, não mais. Comida gordurosa, tchau, acabou. Olhei para a cara dele, deu vontade de falar assim, e oxigênio, ainda posso fazer uso ou não? Mas pelo amor de Deus, carne sem gordura, pudim sem açúcar e salada sem sal, vá para o inferno, ninguém aguenta isso não, Você quer me matar, moço? Mas sabe qual que é o problema? Quando eu tinha 25 anos, eu comia sal com tomate. Não era tomate com sal. Você sabe qual que era o meu hobby quando eu era criança? Pegava uma rapadura, partia em 4. Norte, sul, leste, oeste. Pegava uma tora desse tamanho, uma jarra d'água enchia de gelo. Levava para a sala. Naquele tempo a televisão era válvula. Você ligava ela e ia tomar um banho enquanto ela esquentava. Quando eu voltava, estava passando basquete, passando alguma coisa na televisão. Eu deitava, era menino, deitava no sofá, meu irmão, pegava aquele tijolo de rapadura. Enquanto tivesse um pedaço e uma gota d'água naquela jarra, eu não saía dali. Eu cansei de fazer isso. E eu falava assim, hoje eu comi 1/4, amanhã eu vou comer 2/4. Era o Guinness da minha vida. A fatura veio. Diabetes. Uma doença com um nome desse, você quer o quê, irmão? Uma colega minha falou, pastor, diabetes é a mulher do diabo. Eu falei, pois é, Só pode, é porque ser tão violenta desse jeito, Aí, irmãos, eu falei, pois é, irmã, é porque a vida começa aos 40. Ela disse, eu falei, a vida é eterna, eu já estou a caminho da morte. Então, deixa eu falar uma coisa para você, viva. Agora, se tem uma coisa que o governo podia colocar viva com moderação, aí funciona. Não beba com moderação, viva com moderação. Deu vontade de ser feliz, mas não seja feliz demais não, vai devagar. Tudo tem limite. Deu vontade de gritar, não grita muito não, que dá calo na corda vocal. Deu vontade de fazer exercício, não faz muito não, que você pode extrapolar, seu coração não aguenta e você, em vez de melhorar, piora. Então, tudo é comedido. Quem quiser salvar a sua própria vida, ou seja, quem quiser viver de qualquer jeito, vai acabar morrendo antes da hora. Agora, se você começa a andar com Jesus, sim, aí você vai viver, vai ter vida longa. Quer ver um exemplo? Honra teu pai e tua mãe. Você conhece alguém que morreu com 100 anos? Quem conhece? Levanta a mão. E quem tem 100 anos aí? Pessoa que morreu com 100 anos, não vem que não tem. Foi bom filho. Não vem que não tem. Foi bom filho. A Bíblia diz que quem é bom filho tem vida longa. Pastor, eu já fiz raiva demais do meu pai e da minha mãe. Prepara que o caixão está na porta.
Quem perder a sua vida por minha causa, esse será salvo. A partir dos 40 anos eu comecei a perder a minha vida por causa de Jesus. Quando eu entendi que o Senhor estava me chamando, eu falei: Pai, durante 40 anos eu comi uma rapadura e meia. Durante 40 anos eu fumei até dar picumã no nariz. Durante 40 anos eu vivi da forma mais errada. Agora eu quero viver para o Senhor. E o pior é que a gente sempre deixa o resto da vida para Deus. Quando a gente é jovem, faz tudo que dá na cabeça. Quando está só a capa, aí você fala: agora eu vou viver para Jesus. Sobrou nada para Jesus. Sobrou um homem velho, doente, cheio de problema. Toma 10 tipos de remédio. Ó Senhor, cura-me. Cura como? Você acabou com você mesmo. Você só não caiu, mas você já morreu. Aí você quer que Jesus te ressuscita. Ressuscita-me. Não. Feliz aquele que aceita Jesus enquanto é novo. Tem muito para oferecer para Deus. Eu resolvi criar vergonha na cara com 40. Mas eu já conhecia Jesus desde os 30. Eu fiquei 10 anos igual Jonas, descendo para Tarsis, descendo para o navio, descendo para o mar, descendo para a boca da baleia e sendo vomitado. Eu sou resultado de um vômito. Está vendo como a gente faz tudo errado? Ah, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, morar com os anjos. Tudo bem, irmão. E pior que você vai, ou melhor que você vai, porque Deus é tão bom que Ele olha para você hoje e não lembra o que você foi no passado. É isso que faz o maligno morder a orelha. É isso que faz o diabo morder a orelha. Por quê? Porque ele fala: tá aí, tá vendo? O cara aprontou a vida inteira, agora é ex-prostituta, vai para o céu aí. E é isso que ele não entende, porque a pessoa faz tanta coisa errada na vida, quando chega lá na frente, aceita Jesus, Deus perdoa todos os pecados. Aí Jesus fala: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Tem muita prostituta, ex-prostituta, que vai chegar no céu primeiro do que nós. Eu estou aqui desde os 30 anos tentando servir Jesus. Tem prostituta que morre hoje, aceitou Jesus no leito da morte e chega no céu primeiro do que eu. Eu vou chegar e falar: Pro, o que você faz aqui? Não é brinquedo não, irmão. Você vai chegar lá, você vai tomar tanto susto. Você vai ver tanta coisa esquisita lá que é de Jesus agora. E você aqui todo bonitinho, engravatado, com uniforme de crente no domingo, fazendo coreografia de crente. Chega lá, você encontra um desengonçado que mudou de vida. Está vendo como é que é as coisas? E é isso que o diabo não entende. Porque ele leva a pessoa a errar, Deus perdoa a pessoa e não perdoa ele. Ele morre. Então, queridos, que proveito tem o homem em ganhar o mundo inteiro? Homem pode achar homem bonito? Dá BO não? Tranquilo? Eu posso confessionário? Vamos abrir o confessionário? Abrindo o confessionário. Eu sou o único pastor que tem um confessionário. O resto dos pastores tudo aboliu, diz que é coisa de católico, é nada, é Bíblia. É de Bíblia. Tem um homem que eu acho bonito demais, gente. Sem recaída. Vocês já ouviram falar em Elvis Presley? Sim ou não? O cara era bonito. Fala a verdade, irmão. Pega ele lá com uns 30 anos e bate uma firmeza assim nele assim para você ver. O homem era bonito. E canta demais, um tenor de primeira. Pensa num homem que cantava, era presbiteriano, foi criado na igreja. Santo, 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 Deus era assim que ele cantava. Um dia, largou a igreja, droga, sexo e rock and roll. O rei do rock ganhou o mundo.
um dos homens mais populares do mundo, perdeu a salvação. Morreu com 42 anos, consumia morfina e heroína. Suicídio involuntário. O que adianta ganhar o mundo? O que adianta ter fama internacional? O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação? Whitney Houston, é isso? Você já viu uma mulher com a voz mais bonita do que aquela? Você já viu uma mulher com a voz mais bonita? Aquela mulher, ela consegue cantar sem concentrar e sem desafinar uma vírgula. A voz mais linda que eu já vi na minha vida está queimando no inferno. Queimando no inferno. Morreu de overdose num hotel. Jovem, ganhou o mundo, perdeu a salvação. Quantos pastores no mundo inteiro têm 10 mil membros? A igreja deles tem 20 mil membros. A igreja deles tem 30 mil membros. E não vai para o céu. Sabia disso? Sabe por quê? Porque o pastorado se tornou uma profissão. E a Bíblia chama falso pastor de cão. Sabe como é que Deus enxerga um falso pastor? Cachorro. Ficarão de fora os cães. Quer que eu traduzo? Ficarão de fora os falsos pastores. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio. Disseste bem, usaste o meu nome. Só isso que você fez a vida inteira, usou o meu nome. Tem homens que Deus usa e tem homens que usa Deus. Cuidado, irmão. Quando a Bíblia fala não useis o nome do Senhor teu Deus em vão, é quando você usa o nome de Deus para benefício próprio. Conta uma mentira e fala, eu juro por Deus. Deus sabe que eu não estou mentindo. Então, muitas pessoas são aprovadas por homens e são reprovadas por Deus. O que Jesus quer? Ele quer que você se negue para não correr esse risco. O que Jesus quer? Que você ande atrás dele para não correr esse risco. Por quê? Porque os últimos serão os primeiros. Agora, se você quiser andar na frente de Jesus, você será o último. No reino dos céus é tudo o contrário. Por isso que eu sou gordo, porque lá eu vou ser magro. Como é que você acha que eu vou ser no céu quando eu estiver com o corpinho glorificado, irmão? Você acha que vai ser isso aqui? É por isso que eu sou tranquilo, porque eu sei que a vida eterna vai ser diferente. Agora tem gente que até não engorda como o gordinho aqui, mas faz um monte de coisa que o gordinho não faz. E cada um vai responder pelos seus atos. Prefiro chegar gordinho e salvo do que magrinho e errar a porta. Cuidado com a aparência, viu? Eu estava olhando a foto de alguns homens de Deus da história. Quem já ouviu falar em Santo Agostinho? Pensa num homem feio. Aquele homem é feio demais. Quem já ouviu falar em São Tomás de Aquino? Pensa num homem feio. Quem já ouviu falar em Santo Atanásio? Desse tamanho. Mas é feio, 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 feio. E ninguém deu uma contribuição maior para a igreja do que Santo Atanásio, gente. Não é a beleza, para de olhar a aparência, pelo amor de Deus, você vai se enganar. Eu tenho um amigo que foi casado com uma mulher
Pensa numa mulher bonita. Quando eu ia conversar com ele, eu tinha medo de ficar de frente para a mulher dele, que o trem era bonito demais, eu ficava olhando assim. E tem uns trem que é imã, fica puxando, olha, olha. E eu, não, afasta de mim esse cálice, Senhor. Pensa numa mulher bonita. A sogra dele falou para ele assim, antes dele casar, falou, é linda demais, não é? Ele falou, demais. Ela falou, é um demônio encarnado nesse corpo. Esses dias eu estava olhando uma reportagem na internet. Uma mulher foi presa. Eu não me lembro o estado agora. Quando eu olhei a foto, eu falei, não. Essa mulher é bonita demais. Tinha participado de vários crimes. Tráfico de droga, tudo que não presta. Eu olhei e falei, realmente o demônio se esconde e se encarna nos corpos mais bonitos. É por isso que eu sou feio. Eu acho que quando eu fui nascer, eu olhei e falei, Senhor, me dá o corpo mais feio da paróquia. Me dá a cidadezinha mais ruim que tiver aí. E aí, irmão, por isso que eu vim assim, desse jeito, estragadinho. Mas tem um pouquinho de conteúdo. Tem temor de Deus. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é Ele e eu sei quem sou eu. Isso você tem que saber. Cuidado com a aparência. Tem bandido que não tem cara de bandido. Tem ladrão que não tem cara de ladrão. Tem bandido que tem cara de crente. Tem ladrão que não tem cara de crente. Está de gravata com a Bíblia na mão, é bandido, enganando multidões. Nesse púlpito, Deus ainda fala. Viu? Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Você está todo machucado. Mas dentro de você, o fogo do Espírito queima. Você sabe que Deus está falando com você. E você sabe que você leva uma palavra dessa para a semana. Na sexta-feira você vai se lembrar exatamente o que o feioso pregou. Amém ou não? Palavra tem que ter peso. Palavra tem que ter vida. Palavra tem que transformar. Aí alguém fala para mim assim, pastor, você sabe por que eu gosto dessa igreja? Porque a gente vem aqui e a gente sai daqui diferente. Eu falei, sai machucado, né? Mas sai limpo por dentro. O peso de consciência não vai te incomodar. Aquele demônio que te oprimia vai te respeitar, porque dentro de você agora existe algo novo. E quando existe algo novo dentro de nós, algo novo acontece. Aos pés da cruz, na sombra da cruz. Quem é cristão aqui? Você que é cristão, tem um cravo na sua mão direita. É o cravo da autonegação. Quem é cristão, tem um cravo na mão esquerda. É o cravo da missão que você tem que carregar. Quem é cristão, tem um cravo em cima dos pés. É o cravo de que você tem que seguir Jesus. Sabe como é que a gente segue Jesus? Não é com os pés, porque os seus pés estão cravados na cruz. A gente segue Jesus é com o coração, é com a alma, é com o espírito. Então, a partir de hoje, sabe por que você não vai sair dessa igreja? Porque você está na cruz de Cristo. Sabe por que você não vai sair dessa igreja? Porque uma palavra dessa balança a tua casa.
E você já entendeu que Jesus, Ele quer morar na tua casa de verdade. E você já entendeu que ainda falta você abrir o teu guarda-roupa, levantar o colchão da sua cama, desligar a televisão e santificar os teus olhos. E é por isso que você é uma nova criatura, porque todo dia Deus acrescenta vida na sua vida. E hoje você é melhor do que ontem. E se você voltar aqui a semana que vem, você será melhor ainda. Não despreze a palavra. Tem pessoas que saem daqui, dessa igreja, eu já sei para onde vai. Tem uma igreja aí que recebe os que saem daqui. Mas não adianta. Eles saem daqui porque eles sabem que precisa mudar de vida, mas eles não querem. Conheci um moço que estava com a vida arrebentada, no começo da minha carreira pastoral. Conheci um moço que estava com a vida arrebentada. Eu falei para ele, fui visitá-lo, eu gostava muito dele e gosto. Ele não mora mais em Rio Verde. Eu falei, vem caminhar comigo 90 dias. Aliás, 120 dias eu falei para ele. Se em 120 dias nada acontecer na sua vida, eu paro de pregar o Evangelho. Ele foi. Quando inteirou os 120 dias, eu estava na porta da igreja, que era lá na rua Goiânia. Terminou a escola bíblica dominical, ele saiu lá de dentro. E ele falou assim, pastor Antônio, eu quero me despedir do senhor. Eu falei, você vai para onde? Ele falou, não vou vir mais nessa igreja. Eu falei, mas por quê? Ele falou para mim assim, o senhor falou que era para me ficar 120 dias, o meu prazo venceu. Eu falei, ah é? Não aconteceu nada? Ele falou, não aconteceu nada. E agora eu estou apaixonado por uma mulher casada dessa igreja. Eu falei, o quê? Você está apaixonado por quem? Por uma mulher casada. Eu falei, rapaz, você está ficando louco. Ele falou, é justamente por isso, eu não tenho conserto. Quem quer mudar de vida, fica nessa igreja. Quem não quer, faz igual eu, vai embora. Você acha que já ouviu tudo? E aí, bate um sentimento de impotência, irmãos. Você fica a vida inteira orando, indo para o monte, pedindo misericórdia para Deus, para que a gente seja cada dia mais santo. Uma pessoa vem e fala, eu optei por Satanás, eu não quero andar com Deus. Como, meu Deus? Como que você consegue continuar um ministério desse? Só por Jesus, irmão. Porque o que Deus dá para a gente na intimidade é muito mais do que o diabo tira. Sabe o que faz a gente continuar? O que faz a gente continuar é uma vida que mudou de vida. Às vezes 99 não mudou. Escuta, por que que Jesus deixou 99 ovelhas e foi buscar uma? É porque Jesus acreditou naquela uma que aparentemente não tinha conserto. E a gente às vezes, a gente escuta um negócio desse, dá vontade de nunca mais pregar a palavra de Deus. Eu falei para ele, vem para a nossa igreja, durante 120 dias, se não acontecer nada, você pode ir embora. Ele veio para a nossa igreja, ficou 120 dias e a coisa piorou, porque agora ele está apaixonado por uma mulher casada. Me aborda, confessa, vomita na minha cara. E quando eu falo, irmão, mas o que é isso? Ele falou, quem quer mudar de vida, fica. Quem não quer, faz igual eu, sai. Isso é igreja, irmãos. Salvação não é para todos. Põe isso na sua cabeça. Ah, Deus é brasileiro. Para com isso. Isso é universalismo. Para com isso. Tem gente que vai para o inferno mesmo. Tem gente que já fez sua opção, já comprou a passagem. Pode ir. Eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Pode ir. Na hora me deu uma sensação de impotência, mas eu falei, não sou Pilatos não, mas dá licença, vou lavar minha mão. A minha parte eu fiz. Dessa alma Deus não vai me cobrar. Eu tenho medo daqueles com quem eu falho.
Eu tenho medo daqueles com quem eu falho, daqueles com quem eu acerto, eu não tenho medo. Pode virar as costas, ir embora e falar mal de mim o tanto que quiser. Se eu tiver com a minha vida em dias com Ele, pode ir embora. Mas se eu falhei com Ele, eu vou atrás dele. Eu preciso me redimir. Então, queridos, segue a Jesus de verdade. Se o pastor Antônio não é modelo para a sua vida, então segue Jesus e me perdoa. Me perdoa. Agora, se você acha que eu posso te ajudar em alguma coisa, ore por mim. Me trate com respeito, como eu sempre tratei você. E vamos caminhar juntos, porque juntos a gente vai mais longe. Nós somos companheiros de jugo. A mesma tentação que você sofre, eu também sofro. O mesmo diabo que te oprime na madrugada, me oprime também. A mesma dor de dente que você sente, eu também sinto. Nós somos companheiros de caminhada. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui existe alguém que não pode errar. Porque pastor é igual palito de fósforo. Queimou, acabou. Se você errar, eu vou te perdoar. Se eu errar, você não vai me perdoar. Essa é a diferença entre nós. Você pode errar, eu não posso errar. O dia que eu errar, vocês colocam outro pastor aqui, mais bonito, mais jovem, que prega muito mais do que eu. Se eu for um Pedro, Jesus me restaura. Se eu for um Judas, eu suicido. Nós estamos no mesmo barco, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Quem acha que está em pé, cuide para que não caia. O risco que corre o pau, corre o machado. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não. Eu sou bravo, eu falo tudo que tem que falar, mas eu nunca dei um mau conselho para ninguém. Eu nunca induzi ninguém ao pecado. As pessoas chegam em mim e falam assim: quer largar da esposa e vem buscar apoio em mim, quer largar do esposo, vem buscar apoio em mim, mais ou menos querendo que eu concorde com ele ou com ela para largar o cônjuge. Por favor, não tentareis o Senhor vosso Deus. Você quer largar, larga, não me põe nisso, porque no dia que você casou, eu não estava nisso. Aí certa feita alguém veio reclamar: pastor, eu fiz sociedade com fulano, e o trem está assim, está assado, e o negócio é o seguinte, o fulano me prejudicou, me deu prejuízo, e ele é daqui dessa igreja. Eu falei: vem cá, no dia que você fez sociedade com ele, você pediu minha opinião? Não, senhor. Eu falei: então vai embora, filho, resolve o teu problema. Porque se você tivesse me pedido opinião, eu tinha dito: não faça sociedade com essa pessoa, como eu já falei muitas vezes. Um dia o irmão chegou e falou: pastor, eu quero ser vereador. Eu falei: irmão, arruma outra coisa para você fazer na vida. Você quer ser vereador para quê? Primeiro, que você sabe que você não ganha. Segundo, que você não tem um caráter totalmente assim, a toda prova, não. Você vai se lambuzar. Irmão, não quer ouvir verdade? Não fala comigo, porque hipócrita eu não sou não. E quem me ama pelo que eu sou. Quem gosta de mim pelo que eu sou. Jesus não veio para agradar. Eu também, infelizmente, não vou agradar todo mundo. Mas uma coisa eu te digo: nunca vou te dar um mau conselho. Eu posso até dizer o que você não quer ouvir, mas eu nunca vou dizer algo que te leva para o inferno. Amém? Beleza? Estamos juntos ou não? Posso continuar sendo seu pastor? Isso. Quem quer a cobertura do pastor Antônio? Então obedece. Se você não obedecer, não tem cobertura para você. Pastor, eu quero sua cobertura. Então me obedece.
Toda vez que você me almoçar ou me jantar, quebrou a cobertura. Ninguém come as telhas. Cobertura funciona assim. Eu tenho que ser referência na sua vida, senão não tem cobertura. Eu tenho que ser alguma coisa de boa na sua vida, senão não tem cobertura. Chegaram para o pastor e falaram assim: pastor, e aquela pessoa que estava na conferência, que tudo que eu falava ela levantava e dizia alguma coisa contra? O pregador falando para o pastor da igreja: quem é aquela pessoa? Ele falou assim: não sei. Ah, ela é visitante? Não, ela está na igreja há 25 anos. Ah, mas como o senhor não sabe quem é? Ele falou: só conheço as ovelhas. Nem todo mundo que esquenta banco é ovelha. Ovelha ouve, ovelha respeita, ovelha obedece. Aí a cobertura funciona. O raio vai cair na casa do vizinho, não vai cair na sua. A depressão vai alcançar a rua de baixo, não vai chegar na sua rua. Aí a palavra de Deus se cumpre. O senhor está advogando em causa própria? De jeito nenhum. Eu estou doutrinando essa igreja. Porque se amanhã ou depois vier outro pastor, vocês vão dizer: pastor, seja bem-vindo, a gente já sabe como funciona a obra de Deus. E aí o dia que ele for bater, vocês vão dizer assim: bate mais, porque o que saiu batia pra caramba, e a gente amava ele. Amém? Deus abençoe você de coração. Seguir Jesus é isso, é apanhar de pé. Amém?